Oi, pessoas, tudo bem? Então, assim, antes de mais nada, pause o vídeo e vá pegar o seu caderno e um lápis ou uma caneta para você poder anotar as coisas, tá? Tudo que você achar importante, tudo que eu falar para você anotar, você escreve aí no seu caderno, beleza? Então, dá uma pausa aí e vamos continuar. Então, nesse vídeo, a gente vai falar de solo, tá bom? Então, umas coisinhas que vocês já viram antes em sala de aula e umas coisas novas, tá bom? Esse esqueminha aqui a gente já tinha visto, vocês já tinham até desenhado no caderno. Então, o que ele está mostrando? Ele está mostrando como é que o solo se forma, tá? A partir principalmente das rochas, né? Das pedras. Então, vocês lembram disso, que tipo, né? O vulcão ele entra em erupção, ele sai lava, né? Que é o magma. Esse magma ele vai esfriando, né? Isso demora pra caramba para ele esfriar, mas à medida que ele esfria, ele vai endurecendo. Quando ele endurece, ele forma as rochas, tá? As rochas, passando milhões de anos, elas vão se desgastando, né? Vão se desagregando, né? Como você pode ver representado aqui embaixo. E essas partículas de rochas, elas ajudam a formar o solo, tá? Só que assim, na real, é o solo de um lugar, tá? Vamos supor que isso aqui é um lugar, né? Um local. O solo desse local, na verdade, ele já foi uma grande rocha, entendeu? Uma mega rocha. E hoje em dia essa rocha ela tá super lá no fundão, né? É a parte dela que ainda não se desagregou, que ainda não foi quebrada, né? Isso a gente chama de rocha mãe, tá? Então essa rocha mãe ela tá lá no fundão. Um pouco para cima dela tem as rochas, que é uma parte dela mesmo, né? Que já está toda quebrada, mas ainda tem uns pedaços bem grandões de rocha, né? Esses pedaços grandões a gente chama de subsolo, tá? E aqui para cima tem o solo, que é a parte que já desagregou bem, né? Que já está só os pedaços menores de rocha, tá? Pense assim, se você estiver lá cavando um poço, né? Então aqui, né, o carinha ali, ele cavou, 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 ele chegou até o subsolo. Não sei se vocês lembram o que existe aqui, né, no subsolo quando a água não consegue atravessar mais. Você lembra o que forma? Olha só, acumula água aqui embaixo, né? Então, tipo, esse cara, ele tá cavando um poço, né? E ele cavou até ele chegar na água. Essa água a gente chama de lençol freático, tá? Então, quem lembrou aí de lençol freático, acertou, tá bom? Então, olha só, como é que o solo ele é composto do quê? Né? Como é que ele se forma? Então, das partículas minerais, que é as partículas de rochas, que a gente acabou de ver isso, né? Mas também formando o solo tem os restos de seres vivos. É tipo essa planta aqui, né? As folhinhas dela, os restos dela que vão caindo no chão, vão se dissolvendo, né? Você lembra disso, porque você viu cadeia alimentar. Tem os decompositores, né? As larvas, bactérias vão decompondo. Fica os restinhos de seres vivos, que são os restos orgânicos. Né? Esses restos orgânicos também fazem parte do solo, junto com as partículas de minerais. Tá bom? Aqui a gente está vendo dois tipos de solo, tá bom? Então, assim, eu vou colocar aqui dois vasos, né, com plantas, né, o vaso A e o vaso B. Olha só como é que é o solo da primeira planta. Ele é um solo que tem as partículas bem pequenininhas e muito juntinhas uma da outra. Tá? E esse outro solo aqui, ele é um solo que ele é tipo soltão, assim, entendeu? Tipo uma areia mesmo. As partículas dele são grandonas, olha, se você comparar aqui, ó, as partículas bem grandonas e bem espaçadas. Então, tipo, tem um espação entre uma partícula e outra, as partículas são bem grandes, tá? Então, agora eu vou molhar, certo? Eu vou regar os dois vasos. Vamos ver o que vai acontecer com a água. Tá? Veja que os vasos eles têm espaços aqui, né? Buraquinho no fundo do vaso, que todo mundo sabe que é para poder vazar a água, né? Para sair o excesso de água, para não apodrecer a planta, né? Mas olha só, a gente molhou. O que aconteceu no primeiro vaso aqui? A água ficou empoçada aqui em cima, tá? E nesse segundo vaso, nossa, a água já está começando a atravessar,
né? Ela já está começando a passar facilmente por entre as partículas de terra, tá? E nossa, passou muito rápido. Enquanto que nesse caso aqui, olha, a água ficou presa bem aqui em cima. A água nem chegou nessa porção aqui, a água ficou toda empoçadona aqui, tá? Então vamos ver, ó, antes como é que era. Ah, eu adoro fazer isso, ó, que legal. Tá? Então, assim, nenhuma dessas situações é boa para as plantas, tá? Porque o que vai acontecer? Olha só, esse tipo de solo que ele não deixa a água passar, ele é o solo argiloso, é o solo barrento, aquele barrão que gruda no sapato da gente quando chove. Esse é o solo argiloso, tá? O solo arenoso é aquele que super deixa a água passar, ele tem bastante areia, assim, um solo que não segura a água. Nenhum dos dois é legal para as plantas, porque olha só o que aconteceu com as plantas, tá? Vou fazer de novo, brincadeira, ó. Ah, eu amo fazer isso. Então, assim, ó, o solo argiloso, o que ele fez? Ele não deixou a água passar. A água ficou empoçada aqui um tempão e apodreceu a planta. Entendeu? Ela morreu, apodreceu. O arenoso, o que ele fez? Ele deixou toda a água passar, coitada da planta, ficou seca. Ela morreu seca, não tinha água para ela. Tá? Ele não segurou a água, o solo arenoso. E você fala, pô, mas então, e como é que a gente vai fazer para plantar? Qual o tipo de solo que é legal para planta, então? O solo legal é uma mistura, ela é um mix, entendeu? Você mistura um pouquinho do arenoso, que é essas partículas grandonas aqui, com o solo argiloso. Você mistura tudo. Ó, vamos ver se vai funcionar. Nós vamos molhar. E olha só o que aconteceu. A água, ela consegue sair o excesso de água. Só que a água, ela fica um tempão perdida aqui, né, no meio dessas partículas, tá? Então ela não chegou a empoçar aqui em cima, mas ela vai por todo o vaso, ó. Toda a terra ficou úmida, não empoçou aqui em cima para apodrecer a planta e ficou tem água suficiente para a planta aqui, que ela consegue sugar com as raízes dela durante, sei lá, uns 2 dias. Entendeu?